Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo. Estamos aqui no nosso culto de celebração da Fonte Church, nesse domingo tão especial, domingo que antecede o nosso domingo de Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa é a data mais importante do ano. E esse domingo que a antecede, nós estamos vivendo um momento único, um momento muito especial na nossa nação. Queridos, olha que bênção! O país inteiro resolveu se juntar em jejum e oração a respeito da nossa nação. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, sem dúvida nenhuma, esse é o maior movimento de jejum que já aconteceu na história do Brasil. E não apenas isso, eu ouso conjecturar que talvez esse seja o maior movimento de jejum da história da humanidade, porque, vamos dizer aí, dizem que o Brasil ele tem em torno de 200 milhões de pessoas e que quase a metade disso, um pouco mais de 200 milhões e quase a metade disso são de pessoas cristãs evangélicas. Aí você imagina, em torno aí de quase 100 milhões. E vamos supor que você tenha pelo menos um quarto disso, um quarto desses cristãos jejuando. Queridos, até onde eu saiba, nunca houve um movimento mundial de tantas milhares de pessoas, tantas milhões de pessoas jejuando e orando no mesmo dia. Glória a Deus, que oportunidade nós estamos vivendo nesse dia de hoje. Amém, queridos? Uma semana antes da Páscoa. Porque para nós, o que a Páscoa nos representa? Bom, ela representa a lembrança de quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam lá escravizados e a Páscoa foi quando aconteceu a sua libertação e eles puderam caminhar para onde? Na direção de Canaã, na direção da terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó, e eles caminham na direção daquela terra prometida. Além disso, e principalmente, a Páscoa também nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo por nós lá naquela cruz, onde na Sexta-feira Santa ele entrega a sua vida em nosso favor e no domingo de Páscoa ele ressuscita de entre os mortos para ser a primícia da ressurreição, um exemplo do que há de acontecer com nós. Hoje Jesus está sentado nos céus dos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia! E nós cremos nisso, que também um dia seremos ressuscitados para com Ele estar. Amém? Começa a observar a peculiaridade de tudo isso, querido. Começa a observar. Eu quero ler contigo um texto que se encontra em Josué, capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 5. Porque o tema que o Senhor deu para nós como Fonte Church Caxias do Sul esse ano é 2020. O ano da conquista de Canaã. Amém, queridos? Olha só que interessante. O ano da conquista de Canaã. E não sei se você sabe, mas quando o povo, eles saindo do Egito, foram para conquistar Canaã, aquela terra há tanto tempo prometida, eles não conseguiram logo ir para lá. O povo pecou, precisaram ficar 40 anos andando no deserto. Mas finalmente Deus chega para Josué e diz: Josué, eu farei esse povo herdar a terra que eu prometi. E eles finalmente estão diante. E quando Deus fala para Josué, essa é a hora, chegou a hora de vocês conquistarem Canaã. Deus falou para nós, Fonte Church Caxias do Sul, esse é o ano da conquista de Canaã. Chegou o ano da colheita, chegou o ano de conquistarmos essa cidade. Sabe qual foi a primeira coisa que Josué se deparou? O Rio Jordão. Mas não simplesmente o Rio Jordão. O Rio Jordão, numa enchente tão grande que diz que a água passava por cima de todas as ribanceiras, ele estava ultra largo. E quando eles finalmente tomaram coragem de enfrentar aquele rio, atravessaram aquele rio, sabe com o que eles se depararam? Jericó. Alguns dizem que é a cidade mais antiga, continuamente habitada, alguns falam em torno de 11 mil anos, não sei se dá tudo isso. Eles se deparam com o Jericó. Veja bem, Quando finalmente Deus chega e fala para Josué, chegou a hora, chegou o tempo de vocês conquistarem aquilo que há tanto
tantos anos eu lhes tenho prometido. Quando chegou essa hora, ele se depara com um rio transbordando por todos os lados, que ele precisava atravessar com o seu exército, e ele se depara com uma cidade fortificada, uma cidade fortaleza, uma cidade cercada por muralhas que podiam chegar a 9 metros de altura e podiam chegar a 6 metros de largura. Você tem ideia do que é isso? É como se você pegasse um carro, desses carros grandes, e da parte da frente, do para-choque da frente do carro, até o cano de descarga de surdina atrás do carro, isso fosse, não o comprimento, a largura da muralha, um pouco mais que isso. Imagine, você consegue conceber uma muralha desse tamanho? Não existia tecnologia bélica naqueles dias para transpor uma muralha como aquela. Não tinha como. O que os exércitos faziam tradicionalmente? Eles cercavam a cidade, não deixavam entrar nem sair nada. Não deixavam entrar mantimento, não deixavam entrar qualquer coisa para que o povo mesmo se rendesse, se entregasse. Porque não tinha como derrubar uma muralha daquela. Se você chegasse perto demais para começar a tentar derrubar, os flecheiros de cima da muralha, os lanceiros, matariam até atirando objetos. Então você tinha que fazer um cerco de longe e isolar a cidade. Eles não tinham tecnologia para chegar e derrubar as muralhas. Você consegue entender, querido? E o Senhor nos fala, esse é o ano da conquista de Canaã. E nós nos preparamos, vamos ganhar Caxias do Sul para Jesus. Vamos ganhar muitas vidas. Esse é o ano que as nossas células vão multiplicar. Esse é o ano que nossos discipulados vão aumentar. E a primeira coisa que nós nos deparamos, um rio transbordante e muralhas intransponíveis. Mas aí, vamos ler o texto. Josué capítulo 6, pegou a tua Bíblia? Não pense que porque você está em casa que você não está no culto, querido. Você está junto no culto, amém? Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 6, versículos 2 até 5. Não esquece de colocar aí o seu celular no modo avião, para que nada lhe tire a atenção, mas que também não atrapalhe a sua conexão nesse culto. E diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas mãos de Jericó seus reis e seus homens de guerra. Entregarei nas suas mãos. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Queridos, eles recebem uma estratégia da parte de Deus. Eles iriam caminhar ao redor. Você imagina aqueles soldados valentes caminhando ao redor. Eles não podiam tentar com uma lança, eles não podiam tocar uma pedra, eles tinham que simplesmente não fazer nada. Eles tinham que simplesmente caminhar. O máximo que eles podiam fazer é orar e louvar. Mas esse máximo, queridos, esse é o mínimo, esse é o lugar por onde nós temos que começar. Porque com Deus tem muitas batalhas que um homem de pé não vence, mas um de joelhos é capaz de ganhá-las. Eles, entre aspas, não podiam fazer nada. E como nós estamos hoje aqui em Caxias, nós, Fonte Church Caxias do Sul, queridos, nós estamos, em certo sentido, sem poder fazer nada. No sentido de que nós não podemos reunir nossa célula, nós não podemos fazer o culto lá no prédio da igreja. E talvez nós estejamos... Mas, queridos, é tempo de rodearmos a cidade. De hoje até a Páscoa, nós temos 7 dias para rodearmos a cidade. Nós temos 7 dias para fazermos um cerco de oração ao redor dessa cidade. E as muralhas vão cair. Aquelas muralhas foram derrubadas por uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus fez com que aquelas muralhas ruíssem, caíssem abaixo. Existem muralhas espirituais que precisam cair. E essas muralhas, elas não são derrubadas por nosso poder de persuasão. Essas muralhas não são derrubadas por nossas técnicas usadas. Essas muralhas são derrubadas por uma intervenção sobrenatural. Quando o céu invade a terra, quando o poder de Deus se manifesta, aleluia! E é isso que nós temos que fazer, é isso que nós estamos fazendo hoje, com esse jejum nacional.
com esse tempo de oração, nosso relógio de oração. Glória a Deus pela sua vida, você que participou, está participando desse nosso relógio de oração. Daqui a pouco, depois do culto, ele continua ainda mais. Ah, meu querido, mas são 7 dias onde nós vamos cercar essa cidade com oração, onde nós vamos espiritualmente caminhar ao redor dessa cidade, e essas muralhas vão cair, e sabe, naquela cidade, inclusive havia até gigantes. Esses gigantes vão cair. Eles deveriam ser todos eliminados. E o que isso nos representa hoje? As potestades, os espíritos malignos, dominadores, espíritos malignos territoriais, queridos, que nós vamos derrubá-los através da oração, através do jejum, através do clamor, através do enfrentamento. E Caxias do Sul será transformada. Caxias do Sul, queridos, Caxias do Sul será transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando finalmente eles conseguem, quando finalmente o Senhor de uma forma sobrenatural derruba aquelas muralhas, queridos, a conquista começa, entre aspas, uma grande bagunça. Restos caídos, quebrados, tijolos, pedaços de muralhas, tudo quebrado, tudo derrubado lá. Depois que essa crise passar, depois que esse tempo de pandemia passar, nós vamos encontrar pela cidade, queridos, muitos cacos quebrados. Muitas pessoas, às vezes, emocionalmente desestabilizadas pelo que aconteceu, financeiramente desestruturadas pelo que aconteceu. Mas deixa eu te contar uma coisa, querido. Muitas vezes as pessoas não procuram Deus quando está tudo bem. Muitas vezes a pessoa, quando ela está legal da cabeça, quando ela está com saúde, quando ela está com dinheiro no bolso, muitas vezes essas pessoas não buscam Deus. Ou você acha que quando Jesus ele diz assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes? Não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Você acha que Jesus está dizendo que existem aí pessoas que elas não estão precisando de arrependimento? Não, não é isso. O que Jesus está falando é que existem pessoas que precisam de arrependimento, mas elas não estão sendo capazes ainda de admitir que precisam isso. Quando ele fala, os sãos, não vim chamar justos e sim pecadores, é que todos nós somos pecadores. Sabe uma coisa que nos revela essa história da conquista? Ela nos mostra Josué. Josué se chamava antes Oséias, filho de Num, um dos maiores líderes do povo de Israel. E Josué pode ser chamado aquele crente que está na igreja desde que era pequenininho. Josué foi treinado pelo seu pai Num. Josué recebeu todo o preparo, mas passado um tempo, ele não era mais treinado apenas por um dos melhores, mas pelo melhor líder que havia em Israel. Seu discipulador passa a ser Moisés. E Moisés dá a Oséias todo o treinamento, muda seu nome para Josué, e Josué se torna, por volta de 30 anos já, um dos maiores generais de toda a história da terra. Josué tinha tudo, vamos dizer assim, para ser alguém correto, justo, certo. Mas por outro lado, se Josué estava caminhando ao redor daquelas muralhas e ele dependia de uma intervenção sobrenatural para transpô-las, não havia ele, com toda a sua estratégia militar, com todo o treinamento que Num havia lhe dado, com todo o treinamento que Moisés havia lhe dado, Josué era incapaz de atravessar aquelas muralhas de forma natural. Ele precisava de uma intervenção sobrenatural, uma intervenção do poder de Deus. Como diz Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando aparece a palavra poder ali, queridos, no original do texto grego nos dá um sentido de um poder que está além daquilo que se encontra na terra. Um poder, digamos assim, extraterrestre. Um poder que está além das coisas naturais, o poder de Deus. Josué precisava de uma intervenção do poder de Deus para transpor aquelas muralhas e atingir o objetivo que Deus tinha para ele. Mas enquanto isso, em cima daquelas muralhas, morando em cima daquela muralha, havia uma prostituta chamada Raabe, uma prostituta que não podia também atingir o que Deus tinha para ela de forma sobrenatural. Não havia como para Josué transpor aquelas muralhas, não havia como para Raabe alcançar sua salvação.
Ambos estavam nivelados, ambos precisavam de uma intervenção sobrenatural, ambos precisavam de uma manifestação do poder de Deus nas suas vidas. E o que aconteceu? Aconteceu que ela recebeu os espias anteriormente enviados por Josué e eles disseram: quando nós estivermos para atacar, pendure uma fita vermelha na janela da sua casa, coloque a sua família dentro da sua casa e quando nós virmos, ali estará a salvo. Ela fez isso e quando ela pendura aquela fita vermelha na janela da sua casa, uma outra fita vermelha transcorre seu coração, o sangue de Cristo, que seria sacrificado além do tempo e do espaço, conhecido antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, manifestado a nós, porém, nestes dias. Ela foi salva por uma intervenção sobrenatural do Senhor. E é isso que a Páscoa nos fala, querido. E é isso que o sacrifício de Jesus faz por nós. Ele nos nivela. Todos nós nos tornamos dependentes do mesmo Salvador. Todos nós estávamos condenados ao mesmo inferno. Todos nós agora, pelo sangue de Jesus, vamos ao mesmo céu. E no passar desses dias, querido, as muralhas de Jericó caem, a bagunça está ali estabelecida e você vai precisar estar preparado para atender todo tipo de gente, porque isso está mexendo, queridos, com um orgulho, isso está mexendo com o brio da sociedade caxiense, rio-grandense, brasileira, isso está mexendo com o orgulho das nações, querido. E quando Deus Ele despedaça com orgulho, quando Deus quebra as barreiras, querido, se prepare para o festival de salvações, se prepare para o festival de mover de Deus, se prepare para um grande agir da presença do Senhor. Você tem que estar preparado, querido. Nós estamos como que lagartas, virando borboletas dentro de uma pupa, enclausurados dentro das nossas casas. Nós estamos como aqueles soldados só caminhando ao redor e dizendo: eu queria meter a mão, mas não posso fazer isso ainda. Esse é o nosso tempo de cercarmos Caxias do Sul, através dessa oração, desse jejum, desse tempo que antecede a chegada da nossa Páscoa. Amém, meu querido? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Então fique firme, não se entregue aos seus pecados, aos pecados. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Querido, não é porque você não está conseguindo reunir na sua cela, no seu culto, que Deus não está vendo. Não se entregue aos seus pecados, mantenha-se unido com os irmãos da sua cela. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, converse com eles, ligue para eles, mas não vá para trás, porque é hora de você colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, porque este é o ano da conquista de Canaã, este é o ano de nós ganharmos Caxias do Sul para o Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos fala que a terra ela ficou sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava e o Senhor ali, a partir daquilo, Ele constrói. Parecia um caos, mas o Senhor constrói. Queridos, pode estar parecendo que nós olhamos hoje e vemos pedaços de muralha caído, econômicas, da saúde, estruturas familiares, mas eu quero te dizer que este é um caos da onde o Senhor vai recriar uma Caxias do Sul salva para o Senhor Jesus. Amém? Eles dizem que Jericó é uma das cidades talvez mais antigas habitadas, em torno de 11 mil anos, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, começa uma nova era sobre Canaã, a partir daquele momento, onde aquelas estruturas antigas começam a cair e começa a se implantar o reino de Deus. Nós oramos, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é, perfeita, feita nos céus. Esse é o tempo de nós orarmos, repreendendo todo espírito das trevas, todo demônio que age sobre Caxias do Sul, todo o poder das trevas que você crê que ataca Caxias do Sul. Essa é a hora de você levantar-se em oração e repreender, e essas muralhas vão cair. Espíritos territoriais que atacam Caxias do Sul, eles vão cair por terra, eles vão cair por terra. Comece a repreender os demônios que têm tentado atacar a sua família. Seja corajoso e comece a repreender os demônios que têm tentado atacar o seu bairro, o bairro para onde a sua célula vai multiplicar, que tem tentado atacar as pessoas que você ama. Comece a repreender os espíritos malignos de ocultismo e tantos outros que tentam atacar a nossa cidade de maneira às vezes tão escondidas. Esse é o tempo do Senhor Jesus. Amém, querido? De hoje até a Páscoa, 7 dias para nós caminharmos ao redor dessa cidade, para nós caminharmos e as muralhas de todo o poder das trevas contra Caxias do Sul
elas vão cair por terra. Esse é o tempo de rodearmos nosso estado, nosso Brasil. Eu convido você, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, coloque-se de pé, querido. Senhor, eu peço, vem e toca sobre a vida desse irmão e dessa irmã, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam cheios da Tua presença, Pai. Que eles não titubeiem nem para um lado nem para o outro, Pai. Que eles permaneçam firmes, Espírito Santo de Deus. Vem e toca, porque nós precisamos, Senhor, dessa intervenção sobrenatural. Por nós mesmos, por nossas forças. Essas muralhas, elas não vão cair, elas não têm como cair, mas nós cremos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, e Tu há de fazer essas muralhas cair por terra. Nós clamamos, vem e intervém sobre nós, Senhor, dá-nos estratégia em nome do Senhor Jesus. Nós já começamos a repreender espírito maligno que ataca essa família, em nome de Jesus, cai por terra. Espírito de divórcio que tenta atacar, cai por terra agora, eu te repreendo, sai dessa casa em nome de Jesus. Espírito maligno que tenta roubar as finanças dessa família agora, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Espírito de ocultismo que tenta atacar, vindo através da vida dos seus patrões, agora solta em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade que tenta atacar, agora solta, sai no nome do Senhor Jesus. Eu também quero convidar você, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Eu convido você, está na hora, repita essa oração de entrega, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Me salva, Jesus. Eu renuncio às trevas. E você também que hoje quer se reconciliar com Jesus. Você está assistindo esse culto, você estava afastado, desviado, feche os seus olhos. Diga: Senhor Jesus, hoje eu me reconcilio contigo. Hoje eu volto para a igreja em nome de Jesus. Amém? Você que fez alguma dessas orações, querido, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Escreve lá nas nossas redes sociais, no nosso site fontecaxias.com, e nós vamos estar entrando em contato com você para que você possa receber auxílio nessa sua caminhada. Amém, querido? Amém? Antes de nós encerrarmos o nosso culto, quero reforçar o pedido do pastor Juliano e convocar você a estar se preparando para o nosso culto de Santa Ceia. Vai ser um culto muito especial semana que vem. Quem sabe você organiza aí, né? Coloca a sua TV, uma mesa bem bonita com a Santa Ceia, para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor juntos em família. A Santa Ceia celebrada aquela jantar de Páscoa, celebrado lá pelo povo de Israel quando estavam para sair do Egito, ela foi dentro de casa e foi celebrada em família. Aquela Santa Ceia de Jesus, antes de dar a sua vida na Páscoa, a última ceia, ela foi celebrada como? Ela foi celebrada dentro de uma casa. E essa Santa Ceia desse domingo que nós teremos, ela será uma Santa Ceia fantástica, memorial, e vai marcar a sua história. Por isso, prepare-se. Amém? Eu ainda quero relembrar você, querido, não deixe de acessar o nosso site fontecaxias.com. Ali você tem um formulário onde você pode fazer seus pedidos de oração. O caso você precise de assistência social, você pode preencher ali também, ou alguma outra pergunta para conversarmos durante os nossos cultos, durante as nossas lives. E também as redes sociais da nossa GR, as redes sociais do Além da Música, de missões, de tudo. Você encontra todos os links da própria igreja. Siga lá, querido, siga lá, ajuda a divulgar. Nestes dias isso tem se tornado ainda mais importante. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã? Curta, inscreva-se no canal aí também da igreja. Que Deus possa abençoar você aí grandemente. Lembrando, você que quer fazer ainda as suas doações de alimento, querido, da nossa Marcha do Amor, não deixe de estar procurando seu líder de célula ou seu líder de rede e fazendo a doação destes alimentos, porque nós não aceitamos que ninguém ao nosso redor passe necessidade. Amém? Vamos orar encerrando esse culto? Feche aí os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez estarmos juntos em oração e clamor pela Tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a este irmão, a esta irmã, essa criança, Senhor, Senhora, para que essa palavra, Senhor, vai e produza resultado a 100 por 1 em suas vidas, em nome de Jesus. Fortalece-os na sua fé, fortalece-os na unidade, Senhor. Abençoa a Fonte Church de Caxias do Sul, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E nós agora, em unidade, nós declaramos o fim da pandemia do coronavírus, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua saúde sobre essa igreja, a Tua prosperidade, a Tua bênção e a Tua unidade, em nome do Senhor Jesus. Esse é o ano da conquista de Canaã. Deus te abençoe, querido.